Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Danilo Hermida e hoje eu trago essa aula para o pessoal do primeiro ano sobre o relato pessoal. Então, galera, é importante, né, trazer esse gênero textual para vocês sobre o relato pessoal, né, pessoal aí do ponto alto, porque diante de tudo o que nós já vimos, como eu tinha falado para vocês no início do trimestre, né? Que é quando eu começar a pegar as redações de vocês, começar a ler, começar a corrigir essas redações, é que eu vou ter uma noção, né, de como é que está a escrita de vocês, como é que está a introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2, conclusão, né, para que aí eu pudesse trazer um diagnóstico para vocês. Agora, é importante lembrar que antes de falarmos sobre o relato pessoal, galerinha, nós vimos, né, trazendo aí uma revisão do próprio Geek One, né, que trouxe para a gente aí esses pormenores, nós vimos muitas atividades, nós vimos muitos assuntos, tá, sobre o texto dissertativo argumentativo sobre a redação, né? Agora, eu trouxe para vocês aqui com base, é claro, no Geek One, né, no Geek, perdão, o relato pessoal até para seguirmos o nosso cronograma. Então, até então, galera, o que é que nós vimos aí? Nós vimos basicamente o texto dissertativo argumentativo, tá? Então, nós vimos tipos de introdução, ainda no texto, né, dissertativo argumentativo, vimos o texto dissertativo e o dissertativo argumentativo, né? Que há aquela diferença entre expor apenas as informações e o argumentativo é trazer uma proposta de intervenção, que a gente chama também de conclusão, né? Com 2 ou 3 agentes, a depender dos textos motivadores e, é claro, de toda a desenvoltura do aluno. Então, nós vimos os tipos de introdução, né? Nós vimos tese e plano de texto, coerência textual. Vimos também como redigir um texto claro e coerente, né? O texto dissertativo e argumentativo propriamente dito, que a gente viu também gráficos do Enem, a intencionalidade discursiva com imagens, né? Onde a gente começou a ler alguns textos para fazer o comparativo entre o texto persuasivo e o não persuasivo, e análise de redações do Enem. Então fizemos tudo isso em relação ao texto dissertativo argumentativo, à redação, porque vocês são primeiro ano e vocês já têm base diante das informações que vocês viram até aqui. Até porque no Fundamental 2, né, vocês viram fábula, vocês viram conto, vocês viram mito, viram crônica, uma série de gêneros textuais que agregaram valores para vocês. Mas o relato pessoal é importantíssimo porque ele traz, tá, para a sua redação, por exemplo, tá, habilidades para descrever. Então perceba, mesmo que você já saiba fazer a redação, que é o texto dissertativo argumentativo, eu vi que algumas redações, após algumas leituras, alguns alunos não conseguem dissertar, não conseguem descrever informações, né, abrangentes no desenvolvimento 1 ou no desenvolvimento 2, ou leram a proposta, né, dos textos motivadores, analisaram o gráfico, mas não conseguiram, né, trazer maiores descrições, né, descrever mesmo aquilo que você conseguia entender, e faltou o quê? Faltou argumento, né? Então, o relato pessoal, mesmo que seja em primeira pessoa, claro, todo mundo sabe, né? Você sabe que você não vai usar a primeira pessoa em um texto dissertativo argumentativo, mas o relato pessoal, num momento como esse, de segundo semestre, né? O Geek, ele traz essa ferramenta, né? Esse assunto, para que você treine o seu relato pessoal para argumentar mais, para ter mais descrições, né, informações acerca dos temas que você verá na sua redação. É claro que em terceira pessoa, né, com um texto bem mais sofisticado. Tranquilo?
Beleza? Então, tudo isso aí, ó, nós já revisamos, certo? Mas, professor, o que propriamente, então, seria o texto, o gênero, perdão, relato pessoal, né? Então, o relato pessoal é um gênero textual que se refere à documentação e à memorização das ações humanas, ou seja, registra fatos realmente vividos. Então, essa aí, por exemplo, é a grande característica do relato pessoal. Ele não é como uma crônica, ou melhor dizendo, até como um conto, que é fictício. Tá? Então, o relato pessoal ele tem as suas minúcias, né? Ele é bem minucioso, por quê? Porque como você vai escrever este relato seu, né, em primeira pessoa, usando aí os verbos o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, ele denota muito ele traz muito a sua subjetividade. Né? É uma documentação que traz, aí se refere à documentação e à memorização das ações humanas. Tá? Então, aí são diversos relatos que você já viveu na escola, na rua, na família, né? Na sua infância, no shopping, em qualquer situação, né? Um sonho, um projeto, tudo isso, né, engloba o relato pessoal. É claro que existem alguns textos parecidos com o relato pessoal, que você também verá aqui, mas o núcleo dele é justamente esse. Tá? Se refere à documentação e à memorização das ações humanas, tá? Ou seja, registra fatos realmente vividos. Tranquilo? Beleza? É isso aí. Então, olha, outra informação acerca do relato pessoal é que trata-se, obviamente, de um relato das experiências da vida de uma determinada pessoa, abarcando suas vivências, os traços que marcaram sua existência, enfim. É porque, pessoal, a gente vai ver aqui também que o relato pessoal, como eu falei, ele engloba uma série de outras informações também, porque existe o relato pessoal oral, onde você traz, por exemplo, uma palestra, um seminário, não é? Então isso abarca muitas vivências e traços seus. É importante frisar isso, tá? Dessa forma, situando tal circunstância comunicativa enquanto tal, ou seja, enquanto gênero textual, cabe ressaltarmos acerca dos pontos que o delineiam, em se tratando dos aspectos linguísticos, ok? Então presta bastante atenção, ó, em relação a isso aqui, ó, em se tratando dos aspectos linguísticos, porque como é um gênero textual diferente, tá, da redação que você já conhece, que você já viu, o relato pessoal ele vai treinar você, tá? Ele vai treinar você apenas numa memorização para descrever mais, para dissertar mais. É importante. Dissertar é escrever, tá? Agora, dissertar argumentando é convencer o leitor, convencer o examinador lá, né, do Enem, de que o que você está falando é verdade. É como eu até brinco com vocês, né? Vender o peixe de forma correta. Não adianta você ter toda a venda bonita, higienizada, né, se na hora do convencimento você não conseguir vender o seu material, vender o seu peixe. Tá? Então, de que maneira você vai trabalhar esses aspectos linguísticos? Né? Qual é o verbo que eu vou utilizar? Qual é a pessoa? Será que vai ter tempo? O tempo ele é psicológico ou o tempo ele é cronológico? Tá? Será que eu poderia trazer variações linguísticas ou não posso trazer variações linguísticas? Né? Então, tudo isso precisa ser analisado, né? Porque há também a ideia do público. Qual é o público que vai receber essas informações do meu relato? Porque a depender, pessoal, do tema proposto no seu relato, tá? Ele pode ser publicado em uma série de outras fontes, né? Um jornal, uma revista, enfim, a gente vai ver isso aqui, tá certo? Tranquilão? Beleza. Então, nesse sentido, tá? Do relato pessoal,
Como se trata do revelar de alguém, certamente, olha aí, ó, as formas verbais são expressas na primeira pessoa do singular, porque ele vai falar sobre você, sobre o seu eu, é bem subjetivo mesmo, tá? Agora, quanto ao nível de coloquialidade ou de formalismo, não é de todo descabido frisar que pode haver variações, né? Então, assim, é importante lembrar, pessoal, o seguinte: existe o relato pessoal, como eu falei, oral, tá? Onde você, numa palestra, pode utilizar uma linguagem informal. Claro que você está palestrando, você não vai falar ali para o tempo todo, você vai usar para, né? Agora, num relato pessoal escrito, aí não, é importante usar aí a língua padrão realmente, né? Então, quanto ao nível de coloquialidade ou de formalismo, não é de todo descabido frisar que pode haver variações, tá? Dependendo do grau de intimidade dos interlocutores, né? Ainda tem isso, como também para o público, tá vendo aí? A quem se destina a circunstância comunicativa em pauta. Se for um relato pessoal, por exemplo, mas que a sua experiência, né, a experiência que você viveu foi numa feira de ciências, no colégio, tá, no 8º ano, por exemplo, então um professor de ciências, ou um outro professor, ou um outro público, né, que tiver informações de química, de biologia, já que a feira é de ciências, ele vai se familiarizar com as informações que você está prestando no seu relato, porque você vai usar ali, é claro, é evidente, argumentos, informações técnicas, descrições acerca do trabalho que você fez e tirou uma nota boa lá naquele trabalho de ciências, não é? Ou você pode fazer um relato sobre o campeonato de vôlei que você participou. E aí quando você fala sobre o tamanho da quadra, enfim, né, o nome dos passes que você deu no vôlei, aí o professor de educação física ou as pessoas que, né, se interessam ali por vôlei, elas ficariam mais familiarizadas porque o público-alvo seria aquele, né? É muito interessante frisar e passar isso para vocês, tá bom? Quanto aos tempos verbais, esses podem estar situados tanto no presente, tá, quanto no pretérito perfeito, quando você concluiu a ação, e o imperfeito. Tá? Tudo irá depender das intenções propostas pela enunciação. E é claro que quando você, pessoal, descrever, colocar os seus personagens, tá? Aí você vê toda a ideia do local, né, o cenário onde aconteceu, aquelas perguntinhas que a gente sempre faz, né, sobre um conto, uma crônica. Lembra da notícia, né, que vocês viram lá também? A notícia no Fundamental 2, que sempre pergunta, né, onde, quando, quem, quando, por quê, tá? Então, a depender das informações que você vai trazer, aí você utiliza o tempo verbal adequado. Nesse caso aí, como traz a ideia de memorização, né? No caso aí vem das suas memórias, aí você utiliza muito aí o passado, né? O tempo passado do verbo. Outro aspecto demarcador se assemelha àquele manifestado em textos narrativos, cujos elementos se constituem da presença do narrador, personagens, tempo, espaço, dentre outros. Pessoal, isso aqui é importante frisar também pelo seguinte, é porque alguns textos, tá? Alguns textos, eles podem parecer um relato, tá, pessoal, mas termina não sendo um relato. Ele pode ser, por exemplo, uma narrativa de viagem, um relato de viagem, tá? Tem outros textos, né, uma autobiografia, por exemplo, perfeito, uma autobiografia. Então você está lendo aquela autobiografia, tem ali o tempo, tem o espaço, e aí você pode confundir o gênero, porque o tipo textual é igual, é narrativo, tá? Mas
naquele instante em que você está lendo, você percebe que é uma autobiografia, tá? Então, é importante frisar isso, que o outro aspecto demarcador se assemelha àquele manifestado em textos narrativos. E aí, quando você começa a ler um relato, você, pô, peraí, mas aqui é um relato pessoal, aqui é um relato de viagem, aqui é uma autobiografia. Então, vocês terão aí, né, esse feeling para que vocês analisem essas informações, peguem essas informações, né, e percebam essas características que nós veremos aqui também num próximo vídeo, tá? Então repare bem, pessoal, ó, esse revelar de experiências, tá, pode servir de auxílio para outras pessoas, como é o caso de pessoas famosas, podendo ser gravado em áudio ou vídeo e posteriormente ser transcrito e publicado por inúmeros meios de comunicação. Lembra que eu falei para vocês? A autobiografia? Lembra? Então ela pode ser colocado ali, né, a depender do mecanismo que você utilizar, dessa forma. Lembra do público-alvo? Pois é, a depender do público-alvo também, ó, jornais, revistas, livros, sites, ok? Dentre outros. Então, ó, volto a dizer, esse revelar de experiências pode servir de auxílio para outras pessoas, tá? Como é o caso de pessoas famosas. Você está lendo uma revista, isto é, uma época, e você tem lá a autobiografia daquela pessoa. Então você lê e você olha, isso aqui é uma autobiografia. Ela está relatando algo, mas ó, ela colocou isso aqui numa revista, né? Ela colocou isso aqui num livro. Mas se for apenas, por exemplo, você vai num teatro e naquele teatro teve um seminário, teve uma palestra, né? Você foi num congresso, melhor dizendo, e teve um homem que contou um testemunho. Olha só, testemunho, pronto. Testemunho é algo aí, é um relato pessoal oral, né? Então aquele testemunho ali, como ele está na oralidade, ele pode ser coloquial, tá? E se ele for escrever aquele testemunho, tá? Diante das informações aí, ele passa a se caracterizar como um documento histórico de notável importância. Então, se você fala do testemunho oral, claro, na sua oralidade, pode ser de maneira coloquial, de maneira informal. Mas para uma revista, para um livro, né, para um site, né, trazendo aí uma relevância, uma importância neste relato, né, aí você já vai usar a norma padrão da língua portuguesa. Então, pessoal, perceba que uma série de informações vocês estão vendo aqui em relação ao relato pessoal. É importante treinar esse gênero textual, é importante fazer esse relato pessoal, né? Vocês vão treinar comigo também, é claro, porque isso vai te dar uma gama de informações, de criatividade, vai te dar aquele feeling quando você começar a ler ali os textos do Enem, né? Mesmo que você não utilize, claro, né? Evidente, a primeira pessoa, você vai utilizar ali a terceira pessoa no Enem, mas o treino do relato pessoal é justamente para aqueles alunos que não conseguem descrever, não conseguem trazer para o papel informações importantes, né? Dados, características ali que foram feitas no texto 1, no texto motivador 2, na charge, na tirinha, no gráfico, né? Então tem faltado isso de algumas pessoas, de você que está assistindo, né? Para que a turminha aí, né, a turma do primeiro ano, possa receber, né, mais informações. Então, o relato pessoal é isso. Ele traz aí essas características, né, e vocês precisam treinar, precisam fazer, tá? Então, pessoal, olha só. Para esse primeiro momento, tá, nesse vídeo que eu estou fazendo para vocês, essas são as primeiras informações, tá? E na segunda aula eu estarei lendo com vocês aqui, tá? Um relato pessoal para que vocês vejam, tá? Para que vocês vejam aí a importância desse gênero. Só outra coisa aqui, pessoal, importantíssima. Vale ainda ressaltar que tal gênero
não se manifesta somente pela linguagem escrita. Isso aqui eu acabei de falar, né? Haja vista que ele pode ser também transmitido pela modalidade oral, conforme ocorre, a gente falou isso aqui agora, né? Seminários, palestras e conferências de uma forma geral. Né? Então ele pode ser usado de forma um relato pessoal oral, ou que aí já seria um testemunho, um seminário, uma palestra, ou propriamente dito na modalidade escrita, né? Que é o relato pessoal. Então é muito importante treinar isso, certo? Para que você ganhe argumentos, informações, para no treino desenvolver até mesmo a sua escrita, para que na estética, né, melhorar a sua letra, a estética literária, você melhora a sua letra lá na redação, treinando o relato pessoal. Porque é mais fácil você descrever e falar de você, né, falar das suas vivências, daquilo que você passou quando criança, e aí você vai ter muito mais informações. Isso aí já é treino, para quando você ler um texto do Enem, você não ficar receoso do que você vai descrever. Agora é claro que o gênero é totalmente diferente, porque você já sabe a estrutura da redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Pelo menos 4 parágrafos, né? E a proposta de intervenção, que é a conclusão, que você também já sabe. Beleza, galerinha? Então é isso. Na próxima aula a gente vai estar vendo aí características desse relato pessoal, tá? Como montar um relato pessoal, né? Dicas para que vocês possam aí ficarem feras mesmo no relato pessoal e ganhar ganhar descrições aí, tirar essa inibição para os desenvolvimentos 1 e 2, de outros, até outros textos também que vocês não tinham habilidades, como conto, como crônica, enfim. É muito importante esse relato pessoal. Então, na próxima aula, a galerinha aqui do primeiro ano vai estar analisando comigo, estará analisando comigo um texto, tá, de Paulo Freire, e a gente vai ler para que você tenha uma ideia do relato, né, na prática. A gente vai ler um relato e depois desse relato que a gente vai ler, tá, eu passo então aí as atividades para casa, que é a produção, e também no próprio Geek One as atividades que eu passarei para vocês. Beleza? É isso, galera. O professor Danilo se despede aí da galera do primeiro ano. Colégio Ponto Alto. Valeu, um abraço, fui!